My beloved brethren, this evening Amados irmãos, estamos hoje reunidos em muitos locais de adoração em todo o mundo. Maravilhosos missionários de tempo integral estão conosco. Gostaria de convidar a todos os missionários de tempo integral que se levantassem, onde quer que estejam, élderes, presidências de missão, queiram levantar-se. Somos gratos por vocês, por cada um de vocês. Somos gratos. Amamos vocês. Podem sentar-se. De tempos em tempos, precisamos lembrar-nos do porquê temos missionários. É por causa de um mandamento do Senhor que disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse mandamento é um dos muitos que foram renovados devido à restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Os missionários de agora trabalham exatamente como nos tempos do Novo Testamento. O livro de Atos descreve a obra missionária realizada na Antiguidade pelos apóstolos e outros discípulos do Senhor após seu ministério mortal. Nele lemos a história da notável conversão e batismo de Saulo de Tarso, que antes respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor e perseguia os membros da igreja quando esta ainda estava em seus primórdios. Com esse histórico, Saulo converteu-se e tornou-se Paulo, um dos maiores missionários do Senhor. Os últimos 15 capítulos do livro de Atos relatam o trabalho missionário realizado por Paulo e seus companheiros. Em uma carta a um de seus companheiros mais chegados, Paulo escreveu a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Esse conselho é tão válido para nós hoje quanto naquela época. Ele se aplica aos missionários de tempo integral, aplica-se igualmente a cada membro da igreja. Quer sejamos missionários de tempo integral ou aos membros em geral, todos devemos dar bons exemplos de pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Há missionários de tempo integral. São mais de 52 mil servindo em 340 missões em todo o mundo. Eles acreditam e são devotados servos ao Senhor. Seu propósito é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo e de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Como Timóteo, a maioria dos missionários de tempo integral são jovens. Existem algumas irmãs e alguns missionários de mais idade. Amamos cada um de vocês. Os missionários trabalham para fazer com que a vida dos filhos de Deus seja melhor. O Pai Celestial ama cada um dos seus filhos. Afinal de contas, Ele é o Pai. Ele quer abençoá-los com o maior de seus dons, que é o dom da vida eterna. É isso que os missionários ensinam em todos os lugares. Eles ajudam as pessoas a desenvolverem a fé no Senhor, arrependerem-se, serem batizadas, receberem o Espírito Santo, passarem pelas ordenanças do templo e perseverarem fielmente até o fim. A obra e glória de Deus, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, também é a obra sagrada e a glória de cada missionário. Precisamos de mais missionários dignos. Em seu ministério terreno, o Senhor disse a seus discípulos: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Na primeira sessão de hoje da Conferência Geral, nosso querido presidente Thomas S. Monson fez um apelo apaixonado a cada rapaz da igreja para se preparar para o serviço missionário. Espero que em cada lar da igreja se dê ouvidos integralmente a essa mensagem dele. Presto meu testemunho do conselho sábio. Em minha família, observei as bênçãos que cada missionário recebe. Até agora, entre nossos filhos, netos e seus cônjuges, um total de 49 pessoas foram chamados para servir, e esse número continua a crescer. Em cada caso, vi o aumento da sabedoria, da maturidade no discernimento da fé vicejante que se desenvolveu em cada missionário. Eles, assim como os das muitas gerações que os precederam, embarcaram no serviço para servi-lo de todo o coração, poder, mente e força. O serviço missionário ajudou a moldar seu destino eterno. O conselho de Paulo, seu exemplo dos fiéis, aplica-se igualmente aos membros. Em sua maioria, nunca foram e talvez nunca venham a ser missionários de tempo integral, mas todos podem ser membros missionários. Isso me lembra de um acontecimento engraçado. Em uma ampla quadra do Centro de Treinamento Missionários havia um cartaz que dizia: só para missionários. As pessoas que também queriam jogar na quadra colocaram outro cartaz que dizia: todo membro é um missionário. Cada membro pode ser um exemplo para os fiéis. Irmãos, como seguidores de Jesus Cristo, cada um de vocês pode viver de acordo com seus ensinamentos. Vocês podem ter o coração puro e as mãos limpas. Podem ter a imagem de Deus gravada em seu semblante. Suas boas obras serão evidentes para os outros. A luz do Senhor pode iluminar os seus olhos. E com essa luz é melhor se prepararem para responder a perguntas. O apóstolo Pedro aconselhou: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que a sua resposta seja calorosa e cheia de alegria, e que seja relevante àquela pessoa. Lembrem-se de que essa pessoa é filha de Deus, desse mesmo Deus que quer tanto que ela se qualifique para receber a vida eterna e voltar a estar com Ele um dia. Talvez seja você a pessoa que lhe abrirá a porta para a salvação e a compreensão da doutrina de Cristo. Depois dessa primeira resposta, estejam preparados para dar o próximo passo. Vocês podem convidar esse amigo a ir à igreja com vocês. Muitos de nossos amigos não sabem que sua presença é bem-vinda nos prédios da igreja. Vinde e vede foi o convite do Salvador àqueles que queriam saber mais a seu respeito. Um convite para ir a uma reunião da igreja com vocês no domingo, ou participar de uma atividade recreativa ou de serviço, pode dissipar mitos errôneos e a fazer com que os visitantes se sintam mais à vontade entre nós. Como membros da igreja, estendo a mão àqueles a quem não conhecem e cumprimente-nos calorosamente. Todos os domingos, estendo uma mão amiga a pelo menos uma pessoa que ainda não conheçam. Todos os dias de sua vida, empenhem-se em ampliar o seu círculo de amigos. Vocês podem convidar um amigo a ler o livro de Mormon. Expliquem-lhe que não se trata de um romance nem de um livro de história, mas que é um outro testamento de Jesus Cristo e que seu objetivo é convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações.
Esse livro tem um poder capaz de tocar o coração e edificar a vida de quem honestamente procura a verdade. Sugiro a seu amigo que o leia em espírito de oração. O profeta Joseph me disse que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus princípios, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. O livro de Mórmon trata-se da expiação de Jesus Cristo e é um instrumento pelo qual Deus cumprirá a promessa que fez na antiguidade de coligar Israel nos últimos dias. Há muitos anos, 2 colegas meus, uma enfermeira e seu marido, que era médico, perguntaram-me por que eu vivia da forma que vivia. Eu respondi, porque sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Emprestei a eles meu exemplar do livro e sugeri que o lessem. Uma semana depois, eles devolveram o livro com um educado "muito obrigado". Eu respondi, que história é essa de "muito obrigado"? Isso não é uma resposta de quem leu esse livro. Vocês não o leram, não é? Por favor, levem-no de volta e leiam. Aí sim pode me devolver o livro. Admitindo que só haviam folheado o livro, concordaram em lê-lo. Quando voltaram, disseram em lágrimas, lemos o livro de Mórmon. Sabemos que é verdadeiro. Queremos saber mais. Eles ouviram, aprenderam mais e tive o privilégio de batizar a ambos. Outra maneira de proclamar o Evangelho é convidar amigos a irem à sua casa para falar com os missionários de tempo integral. Esses missionários foram chamados e preparados para ensinar o Evangelho. Seus amigos, no conforto de sua casa e com seu apoio constante, podem começar a jornada para a salvação e exaltação. O Senhor disse, sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o coração. As Escrituras dizem que existe muita gente na Terra que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Não é essa a sua oportunidade? Vocês podem ser os discípulos que os levará à grande descoberta. Nos dias de hoje, com a internet, há muitas maneiras interessantes de se fazer a obra missionária. Vocês podem convidar os amigos e vizinhos para conferir o novo website mormon.org. Caso tenham blogs ou redes de relacionamento, pode incluir atalhos para esse site. E no mormon.org, vocês podem criar o seu próprio perfil. Cada perfil inclui uma declaração de crença, uma experiência e um testemunho. Como essa é um recurso novo, a maioria desses perfis só existem em inglês, mas logo haverá perfis em outros idiomas. Esses perfis podem ter grande influência para o bem. Há 2 meses, um rapaz chamado Zach, no primeiro ano da faculdade, viu um anúncio do Mormon.org na televisão em Baton Rouge, na Louisiana. Ele entrou no website e ficou intrigado com o perfil dos membros da igreja. No nosso website, ele encontrou um atalho para as informações de onde ele poderia ir à igreja. No domingo seguinte, de camisa branca e gravata, ele foi à igreja. Foi apresentado a membros da ala e assistiu todas as 3 horas de reuniões. Convidaram-no para almoçar na casa de um membro e, em seguida, ele participou da primeira lição dos missionários. Em menos de 2 semanas, ele foi batizado e confirmado membro da igreja. Bem-vindo, Zach. Ele deve estar ouvindo. Cada seguidor exemplar de Jesus Cristo pode se tornar um membro missionário eficiente. Os membros e os missionários de tempo integral podem dar as mãos no trabalho de proporcionar as bênçãos do Evangelho a amigos e vizinhos. Muitos deles são filhos de Israel.
que agora estão sendo coligados, como prometido. Tudo isso faz parte da preparação para a segunda vinda do Senhor. Ele quer que cada um de nós seja verdadeiramente o exemplo dos fiéis. Eu sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja. O livro de Mórmon é verdadeiro. Joseph Smith o traduziu e é o profeta desta última dispensação. O presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus hoje. Isso eu testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.